Paz do Senhor Jesus. Vou ajeitar aqui o óculos aqui. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade, pastor Marcelo, toda a juventude. Não vou falar nomes para mim não poder esquecer de ninguém. Eu sei que o tema é Mateus capítulo 10, versículo 7, é isso? Então, à medida que caminhais, anunciar o que é mesmo, gente? Que está próximo o reino de Deus. Depende da tradução. À medida que caminhais, pregai, que está próximo o reino de Deus. Vamos orar? Coloca a mão sobre a palavra, se você puder. Pai, é no nome de Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, que nós mais uma vez clamamos a Ti. E dessa vez pedimos, meu Senhor, que o Senhor nos revele a Tua palavra. Fala conosco, que nós venhamos ter a capacidade pelo Teu Espírito Santo de compreender tudo aquilo que o Senhor quer e vai nos falar, para que possamos praticar exatamente aquilo que o Senhor quer que seja praticado. Nos transforme, nos mude, que nós venhamos ser exatamente aquilo que o Senhor projetou que nós fôssemos, e que nós venhamos cumprir todo o Teu querer, toda a Tua vontade. Quanto a mim, te peço capacitação para transmitir a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, e quanto a nós outros como um todo, capacidade de poder compreender a mesma, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. A noiva do Cordeiro, digam amém. Amém? Estou vendo... É a terceira pregação. Eu perguntei ao Felipe, né? O Felipe falou que é a terceira, né? Jesus, hein? Só Deus para ter misericórdia, né? Eu não sei se é bom ser o primeiro, depois vem você, né, Felipe? A quarta, a última. Aí, glória a Deus. Aí é só festa, aí é só vitória. Então eu fico mais preocupado ainda, né? Gente, você entendeu? Vocês tiveram o privilégio e a oportunidade de 2 ministrações antes. Eu vou confessar. Está sendo transmitido? Está sendo? Tá. Eu não assisti. Não sei se é bom ou se é ruim também, para saber o que já foi falado ou não saber, enfim. Mas à medida que caminhais, pregai, que está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus, depende da tradução. A primeira pergunta, a minha pregação é assim, quem já sabe da maneira que eu prego, e vocês me conhecem muito bem, que graças a Deus tenho vindo aqui bastante vezes. O que é reino? Quando diz à medida que caminhais, pregais, o reino de Deus, então vamos dividir isso, o reino de Deus. Vamos dividir. O que é reino? Vamos lá, me ajuda aí, fazer igual José Luiz da Atena, me ajuda aí. O que é reino? Por exemplo, o Brasil já foi um reino? Já, antes da República. Então o que é reino mesmo? É um sistema de governo. Então, se você está anotando, anote aí. Por exemplo, na Inglaterra, lá existe a monarquia, lá é um reino, lá agora é o rei Charles. Por pouco ele não reina. A nossa irmã Elizabeth lá não morria de jeito nenhum, né? 150 anos e ela vinha firme. Mas hoje lá existe um rei. O sistema é parlamentarismo porque existe um primeiro-ministro. Eu já falei isso aqui antes, é só uma introdução para a gente poder compreender bem o que nós vamos estudar, porque à medida que caminhais, pregais o reino de Deus. Então é para nós pregarmos o quê? O reino de Deus. Mas o que eu vou pregar se eu não sei o que é? Não é? Então o que é reino mesmo? É um sistema de governo. Aí existe, eu não vou... todos os países do mundo que tem... Me ajuda aí, Felipe. E amados irmãos... Países do mundo que existe rei ou rainha, monarquia. Espanha, Japão. Japão, não é? É imperador. Não é? Mas aonde? Tem mais. Deixa eu te falar
vou te fazer uma pergunta. Qual que é a nossa língua original mesmo? A nossa língua. O brasileiro fala, o que é? Hã? Não entendi. Você tem certeza? Vocês são honestos. Não, a nossa língua original não é português. Quando os portugueses chegou aqui, nós falávamos português já? Então por que nós falamos, qual que é? Tupi-Guarani. As maiores tribos. Então por que nós falamos português? Influência de um governo, de um reino. Então mudou a nossa cultura. Então é esse o plano de Deus desde o início. Então quando você lê, à medida que caminhais, pregais o reino de Deus, então se reino é um sistema de governo, então é um sistema de governo de Deus, dos céus. Eu me converti em 88. Sempre eu aprendi, não estou falando que está errado, mas dava-se ênfase da gente ir para o céu. Certo ou errado? Quem converteu aqui? Ninguém. Talvez. Marcelo, você converteu que ano, Marcelo? Precisa. Nossa, você é menino praticamente. Eu converti em 88. E a sua misericórdia dura para sempre. Quem é que, na época que converteu, falava bastante, nós vamos embora para o céu, sempre céu, céu, céu? Hã? Não era assim, sempre? Só que você vai ver na Bíblia, capa a capa, é para o céu vir para a terra. É o sistema do céu reger a terra. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, venha o teu, o que é reino? Sistema de governo. Então venha o seu sistema de governo. Onde? Aqui na terra, como existe o sistema de governo no céu. Sabe qual que é o problema? Nosso problema? A única pregação que Jesus fez, eu vou ter que me conter aqui, eu fiz a porção de anotação, que senão em 50 minutos, 40 minutos para trazer informação, senão eu posso me perder, e se eu me perder, imagina vocês aí também. Então, para trazer um negócio que a gente consiga entender. Eu gosto daquela pregação, vocês sabem disso, que é um dom que Deus me deu, da gente contristar, quebrantar o coração, mas hoje não vai acontecer isso. Hoje talvez você vai sair daqui pensando bastante, e talvez me chamando até de herege. Pensando. Porque, para você entender, qual que é o nosso problema? A única mensagem que Jesus pregou foi reino. Reino de Deus. É a única mensagem. Jesus, por exemplo, não pregou novo nascimento. Como não? Ele falou sobre o novo nascimento uma vez só na Bíblia. Em Evangelho de João, capítulo 3, de madrugada, para um senhor já de uma certa idade, chamado Nicodemos. Então, publicamente, ele nunca falou de novo nascimento. Mas nós sabemos que nós temos que nascer de novo. Mas ele falou o tempo inteiro de reino, de um novo sistema de governo, e nós pouco falamos. Por quê? Porque eu vou usar essa expressão, não sei se está certo ou errada, nós espiritualizamos tudo, deixamos tudo muito religioso. E a Bíblia se trata de um sistema de governo, ou em outras palavras, a Bíblia não é um livro religioso, mas é um livro de leis, é um livro de política. É um livro que fala onde nós devemos governar. Por exemplo, vamos começar em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Abra sua Bíblia, ou vai colocar aqui, não sei. Antes, enquanto vai abrindo, vamos ver, eu acho que eu já falei isso aqui numa dessas minhas vindas aqui. Qual que é a história da Bíblia? Vai dar burburinho, comentário, e isso está normal, tá, gente? É normal, tá? Porque talvez você e eu, nós vamos ser confrontados. Qual que é a história da Bíblia? Repete comigo o seguinte, fala, a história da Bíblia é a história de um rei, de um reino, da família real e da expansão do reino. Essa é a história da Bíblia. A história da Bíblia é a história de um rei, de um reino,
da família real e da expansão desse reino. Então eu tenho que entender, todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, qual que é a história da Bíblia. O que Deus está querendo me mostrar, qual é a ideia de Deus. O meu problema, e o problema talvez da maioria das igrejas, não estou falando que é daqui, tá? Da grande maioria, que nós pregamos o evangelho pós-queda. Nós não entendemos a ideia de Deus. Qual era a ideia de Deus antes da queda? Deixa eu perguntar para você, quando Deus colocou Adão e estabeleceu do seu lado a esposa Eva, ele tinha uma ideia ou não? Vamos colocar e vamos ver o que acontece. Ele tinha uma ideia? E qual que era a ideia de Deus? O homem conhecesse a ele. Vamos lá, vamos aperfeiçoar. Mas o que o homem ia fazer aqui na terra? Ele criou bicho, deu plantação. Qual que era a ideia de Deus? Estabelecer um governo. Governo, reino é a mesma coisa. Então a ideia de Deus, quando ele vai expandir o seu reino, que a terra seja uma extensão do céu, então nós vamos expandir o reino. Nessa terra vai ter um sistema de governo igual acontece no céu. É a mesma coisa, essa é a ideia de Deus. Por exemplo, igual o rei de Portugal, quando o Brasil foi descoberto, era Dom João VI, me ajuda aí, era isso mesmo? Dom João VI, não é isso? O filho dele, Dom Pedro I. Então, como ele não pôde aqui, ele expandiu o reino, ele mandou o seu filho. Para expandir um reino, ou para um filho de rei tomar, ou se tornar rei, só tem alguma situação. Para um filho de rei, igual o Charles, para ele assumir o reino, a rainha teve que morrer. Como Deus é imortal, ele é Deus, não tinha como seu filho reinar se não tivesse uma expansão de reino. Igual aconteceu no Brasil. Igual aconteceu. Então, uma expansão do reino. Nós vamos conquistar um novo território e lá você vai reinar. Vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Então, vamos lá. Capítulo 1, versículo 26 do Gênesis está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem de que forma? A nossa imagem, e mais o quê? Conforme a nossa semelhança. Tenha ele, depende da tradução, governo. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Me ajude aí, gente. Sobre as aves dos céus, sobre mais o quê? Os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis, preste atenção, sobre toda a terra, sobre todos os répteis e todos aqueles que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus, diz o versículo 27, pois o homem, a sua imagem o criou, e homem e mulher os criou. Alguém leia para mim, fazendo favor, o versículo 28, como é que está escrito? Quer ler, Felipe, por favor? Deus abençoou e lhes disse o quê? Sede fecundos, multiplique-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha o governo, o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo o animal que rasteja sobre a face da terra. Essa é a ideia de Deus. Adão, Eva, vocês vão estabelecer um reino, e onde todos vão ser meus filhos. Então, se todos são filhos de Deus, e todos vão estar debaixo de um governo justo, eu tenho que tomar cuidado para mim colocar bem as palavras, que senão uma coisa chama a outra, e eu quero ser fiel a um esboço, um pequeno esboço que eu fiz, que é bem simples, para a gente procurar entender, uma base só, sobre reino. Você vai estabelecer um sistema de governo justo, aonde todos serão os meus filhos, então todos vão ter a mesma coisa. Nunca foi da vontade de Deus o pobre e o rico. Isso aí é a injustiça de um sistema maligno. Felipe, quantos filhos você tem? 2. Todos os 2 têm acesso a mesmas coisas? Você trata os 2 iguais? Exatamente. Ou um come na mesa, o outro tem que comer. Não, você não vai comer na mesa. Os 2 comem à mesa. É essa a história.
Você percebeu que quando Deus falou, você vai dominar sobre peixes, sobre animais, sobre tudo, mas nunca foi a vontade de Deus um homem dominar sobre o outro homem? Você não vai ler isso aqui. Por quê? Se você traz a imagem, a semelhança de Deus, igual nós lemos, se eu tentar dominar sobre você, eu vou tentar dominando sobre Deus. Então, o que eu faço com meu irmão? O que eu faço com Deus? O que eu faço? Eu sirvo. Quando eu sirvo ao meu irmão, na verdade, eu não estou servindo ao meu irmão, eu estou servindo a Deus. Jamais foi a vontade de Deus. Lucas capítulo 22, Jesus falando que embora houve uma discussão entre eles, qual deles parecia ser o maior e qual deles ia assumir a autoridade de governar sobre os outros. Jesus falou, no governo humano existem autoridades e vocês chamam eles de gerente, depende da tradução, maiorais, mas com vocês não vão ser assim. Aquele que quiser ser maior, sirva. Você consegue entender isso? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, o meu povo tem sido destruído porque falta o quê? Conhecimento. Por falta de conhecimento, eu posso ensinar uma coisa errada a vida inteira como se fosse certa, como se fosse verdadeira. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 8, para você poder compreender um pouquinho. Eu faço questão que você abra a sua Bíblia ou smartphone, ainda que passe aqui no telão. Na versão revista e atualizada, é interessante, porque ela fala um pouco diferente, preste atenção. Eu fiz algumas anotações aqui. Salmo capítulo 8. Salmo 8, né? Salmo não é capítulo, é um livro de cânticos. Salmo 8. Vamos lá. Eu estou lendo a versão revista e atualizada. Não sei, se a sua tiver um pouco diferente, você pode me ajudar. Versículo 4 em diante. É uma interrogação. O que é o homem? É isso, gente, está escrito? Que dele te lembres, e o que é o filho do homem para que o visite. E tem uma interrogação no final, certo ou errado? Tá, aí o versículo 5 vem a resposta. O que é o homem? O Senhor fizeste, no entanto, um pouco menor. O que está escrito aí na sua Bíblia, a próxima palavra? Tem alguma Bíblia que diz outra coisa? O que está na sua Bíblia? O Senhor fez ele um pouco menor. Tem alguém que tem a revista atualizada aí? O que está escrito? Um pouco menor do que Deus. Quem é o homem? O Senhor fez ele um pouco menor do que você. É uma partícula, você é um pedaço de Deus. Você é um membro de Deus na terra. Um pouco menor do que Deus o fizeste, e mais o quê? De glória e honra coroaste. Isso é o homem. Deste-lhe o governo sobre as obras das tuas mãos, e debaixo dos seus pés tudo colocaste, ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, o peixe do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, para que Deus te criou? Pode responder. Para quê? Deixa eu perguntar para vocês me ajudem. Para que Deus te criou? Para quê? Para governar. Deste o governo. Eu sei que uma pregação não é ostentação, não, é sua identidade em Cristo. Capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse diz: com teu sangue compraste para Deus de todos os reinos, tribos e línguas, homens de todas as nações, e os fizeste. Você lembra o que está escrito lá? Reis e sacerdote. Do seu lado tem um rei e uma rainha sentado. Só que a fala não é minha, a fala é de Miles Mouro. Nós somos um rei de um reino, na verdade nós somos um reino de reis ignorantes.
que nós não sabemos quem nós somos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta e você me ajuda aí. Qual que foi a missão de Jesus aqui nessa terra? Não tenha vergonha, nós estamos aqui numa escola, de responder. Qual que foi a missão de Jesus? Você pode falar uma porção de coisa pode estar certa, ou pode estar errada. Qual que foi a missão de Jesus aqui nessa terra? Reconciliação, restauração, salvação. Eu ia deixar que está anotado aqui nesse papelzinho aqui no final, se tivesse uma testemunha. Vem cá você aqui. Você vê aqui que não é... Não sei se você vai entender aqui a letra de médico, tá? Apocalipse. Não responde, só você sabe. Eu ia terminar a pregação para te deixar uma pergunta. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, tem a resposta dessa pergunta que eu acabei de fazer para você. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Apocalipse é o final. Gênesis é o começo de uma mesma história. Não pode ser uma coxa de retalho começar de um jeito e terminar de outro. É a mesma história. É de um rei, de um reino, família real, expansão do reino. Essa é a história. Fala aqui de um livro, do versículo 1 em diante, que ninguém podia olhar para o livro. Está escrito isso aí? Alguém que abriu? E João falou, eu chorava muito, porque ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno, preste atenção, de olhar para o livro e nem desatar os seus selos. Aí um dos anciãos me disse, não chore, o versículo 5, porque está aí, quem está aí mesmo? O leão da tribo de... Quem é ele? Quem é ele? Não chore! Eu não vou perguntar para você o que é o livro, isso aqui eu pergunto outra hora, já perguntei. Disse-me um dos anciãos, não chores, porque está aqui. Quem, gente? O leão da tribo de Judá, quem mais? Raiz de Davi, que venceu, leia com carinho, venceu para salvar a humanidade. Não. Venceu para pregar a salvação. Não, isso aí é o meio, isso aí não é o fim, não é o propósito. Faz parte do propósito, mas não é o propósito. Eu falei para vocês que vocês iam me excomungar. Uma outra hora, Marcelo, eu volto, se você permitir, para a gente... Jesus não morreu para salvar a humanidade. Por quê? Porque a perdição do homem nunca fez parte dos planos de Deus. Ele sabia que isso ia acontecer, mas não é. Jesus veio restaurar o que Adão perdeu. O que Adão deu para o diabo. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Eu não sei que hora que eu comecei, eu tenho até 6 e que horas. Senão eu já termino já também. Já que é para arrumar confusão. Não, é sério, é 6 e que horas? 6h10, 15? 6h30? Tá, mas eu prometo que vou terminar antes. Jesus não morreu para salvar a humanidade. Aonde que está transmitindo aqui? Jesus não morreu para salvar a humanidade, porque a perdição do homem não fazia parte do plano de Deus. O homem não criou, Deus não criou o homem, não fez o homem para ele se perder. Jesus vem restaurar todas as coisas. E aonde que tem que ser a restauração? De Adão, da queda de Adão, para trás. É aquilo ali que ele perdeu. Aí por isso que eu tenho que saber o que era a ideia de Deus. Um sistema de governo justo. Adão, você vai fazer do céu, da terra, uma expansão do céu. Eu creio fielmente que na virada da tarde, quando Adão ia conversar com Deus, ele ia pegar orientação para estabelecer esse reino. Como é que eu faço? O dia que ele passou essa autoridade para Satanás, que ele passou o domínio, o governo,
Para a mão de Satanás não tinha sentido Adão ir lá conversar com Deus, porque já não estava mais na mão dele, ele tinha perdido. Jesus cansou de falar que vai ser julgado o príncipe desse século, o príncipe desse mundo, quem está governando este mundo. O mundo jaz no maligno. Então entenda isso, Adão passou o governo, repete isso para mim, Adão passou o governo, a autoridade para Satanás. E Jesus veio o quê? Buscar, restaurar o governo de volta, a autoridade. Você quer ver isso? Isaías capítulo 9, por favor, abra sua Bíblia. Isaías capítulo 9. Aleluia. Enquanto você vai folhando, fala aleluia, fala glória a Deus. Fala para Deus ter misericórdia do pastor que está ministrando, para usar ele. Capítulo 9. Eu vou precisar do seu cérebro, irmão, da sua inteligência, do seu pensamento. Eu falei que não é uma pregação para chorar, só se for de raiva de mim. Capítulo 9, preste atenção no que você vai ler, com cuidado, versículo 1 em diante. Olha o que está escrito. Preste atenção. Mas a terra que estava aflita, é isso, gente, não vai continuar na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Vocês estão entendendo, sim ou não? Nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Preste atenção. 2, o povo que jazia, ou que andava, aonde mesmo, gente? Em trevas viu uma grande, e o que viviam na região da sombra da morte? Raiou a luz. Vamos adiantar aqui o processo. Versículo 6. Olha como que está escrito. Na minha Bíblia está assim. Porque um menino nos nasceu. Mas o quê? Um filho se nos deu. Continue. O governo está sobre os seus. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Quem que é esse menino? Você tem certeza? Antes disso, lembra que eu falei que Adão pega o governo, a autoridade que ele tinha para estabelecer o novo governo e passa para a mão de Satanás? Lembram disso? Preste atenção, antes de eu falar da restauração, marca aqui, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Mateus capítulo 4 também fala, é da tentação de Jesus no deserto. Mas não vamos ler em Mateus, porque em Lucas tem um detalhe que Mateus não tem. Lucas capítulo 4, depois eu vou voltar aqui em Isaías. Preste atenção, Lucas capítulo 4. Preste atenção. Quantos encontraram, digam amém. Que versículo, tem um título aí na sua Bíblia? No versículo 1. A tentação de Jesus. Então você sabe que Jesus está no deserto. Me ajuda aí, se a sua Bíblia for mais explicativa, levante a mão que eu leio junto contigo por causa da gravação. Vamos lá. Versículo 5. Elevando-o, mostrou-lhe num momento, o que Satanás mostrou para Jesus no momento? O que ele mostrou? Os reinos do mundo. Preste atenção. Disse-lhe o diabo está falando para Jesus, dar-te-ei, o quê? Tia Lene, toda essa autoridade e glória desses. Eu vou te dar autoridade, Jesus, sobre esses reinos. Por quê? Porque para mim foi entregue, eu dou para quem eu quiser. Jesus, no próximo versículo, vai falar para ele: você está mentindo, você é mentiroso, você é o pai da mentira, foi isso? Próximo versículo, não está escrito que ele está mentindo? Não está escrito, é uma verdade. É uma verdade. Ele mostrou os governos, viu todos os governos, o mundo inteiro. Ele falou: eu vou te dar autoridade.
para você governar sobre esses reinos, porque para mim foi dado. Quem tem autoridade para governar sobre esses reinos sou eu. Por quê? Porque para mim foi dado. E quem deu para ele? Adão. Qual que é a missão de Jesus? Pegar o reino, a autoridade sobre o reino, de volta. Por isso que a pregação de Jesus só foi sobre reino. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Governo, autoridade, não é religião. É um sistema de governo. Por que quando você lê, politicamente falando, que quando um justo governa, o povo se alegra? Porque há justiça. O bandido é tratado como bandido, isso é justiça. Mas a pessoa de bem é tratada como pessoa de bem. Num governo justo, ao invés de ter auxílio reclusão para bandido receber uma verba do governo, os estudantes deveriam receber a verba para poder estudar. Esse é um governo justo, aonde não se privilegia o injusto. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Você está entendendo por que você tem que estudar e ser advogado, ser juiz, ser médico, ser dentista, ser cabeça, para influenciar? Você entendeu por que você tem que ser gerente, encarregado, lá naquela firma que você trabalha, para todos estar abaixo da sua autoridade, você vai servi-los, mas vai ser justo. Deixa eu fazer uma pergunta para ver se vocês não estão se perdendo. O que Satanás mostrou para Jesus? Os reinos de onde? Do mundo. O que é reino? Sistema de governo do mundo. E ele falou, e eu vou te dar autoridade sobre esses reinos. E a glória dele, se você prostrado me adorar, porque para mim foi dado. Eu tenho autoridade, e você leu no final, eu dou para quem eu quiser. Jesus disse, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Mas Satanás estava falando uma verdade ou uma mentira? Verdade. Volta em Isaías, que você vai começar a compreender Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A minha Bíblia diz, o governo está sobre os seus. Na sua Bíblia diz governo também? Tá. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é ele? Quem é ele? Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você interpreta o governo está sobre os seus ombros? Me ajuda aí. Como que você interpreta? Quando eu falo, Felipe, essa situação está sobre seus ombros. Isso significa o quê? Responsabilidade. O governo está sobre os seus, em outras palavras, restabelecer o reino, estabelecer o governo é a sua responsabilidade. Você lembra o que você leu, versículo 1, versículo 2? Você lembra ainda? Porque vai ser importante, porque aqui é a profecia, nós vamos ver o cumprimento da profecia. Irmão, como diz nosso irmão Valdomiro, é para aplaudir de pé, igreja. A terra de Zebulon, de Naphtali, a região da sombra da morte, viu uma grande, não esqueça isso, vai em Mateus capítulo 4, preste atenção, aí você vai aplaudir de pé, igreja, preste atenção, para você poder entender, lá é a profecia, o menino nos nasceu, os filhos nos deu, o governo está sobre os seus
ombros. É a sua responsabilidade estabelecer o governo. Preste atenção. Acharam o capítulo 4? Versículo 12 em diante. Ouvindo porém Jesus que João fora preso, ele retirou-se para onde? Para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Para quê, pastor? Situada à beira-mar, confins de Zebulon, Naftali. Para quê? Para com o único propósito do versículo 14. Para quê, gente? Para se cumprir-se o que foi dito por intermédio do profeta. Olha o cumprimento da profecia. Preste atenção, versículo 15. Terra de Zebulon e de Naftali, caminho além do mar do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas, a mesma palavra, viu uma grande luz, e ao que estava ou vivia na região da sombra da morte, resplandeceu uma grande luz. Preste atenção ao que você vai ler. Daí em diante, Jesus assume a responsabilidade. Qual era a responsabilidade dele? Olha o versículo 17. Passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está chegando o novo governo dos céus. Ele veio estabelecer o governo, não trazer uma religião. Está escrito. Está escrito. Arrependei-vos. O que é arrependei-vos mesmo no original, gente? Chorar, quebrantar o coração, não é isso? Não, irmãos, é metanoia. A palavra em original é metanoia. O que é metanoia? Mudança de pensamento, de mente. Então qual que era a pregação de Jesus? Vocês devem mudar a maneira de pensar, porque está chegando um novo sistema de governo. Que governo é esse? É o céu governando sobre a terra. Pode aplaudir, é igual Valdomiro, é para aplaudir de pé, igreja. E quando você aplaude, diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja. Você tem que falar glória a Deus, aleluia, senão o pregador acha que é para ele, tá, irmãos? Todo lugar que eu vou, domingo eu fui pregar na igreja, falei, meu, aplaudi todo mundo quieto. Falei, estamos sentindo aqui o Roberto Carlos, Zezé de Camargo, Luciano. Quando você fala glória a Deus, aleluia, o pregador fica pequenininho, não é para mim não, é para Jesus, né? Então você dá glória a Deus, aleluia, louvado seja, quando você aplaude. Não é bom? Você viu que a profecia em Isaías, o cumprimento dela, no capítulo 4 de Mateus, exatamente, a terra de Zebulon, região de Naftali, o povo que jazia. O que é jazia? O povo que estava morto nas trevas, jazigo. O povo que estava morto nas trevas, viu uma grande luz. Daí em diante, Jesus passou a anunciar: muda a mentalidade de vocês, porque está chegando um novo sistema de governo. Irmãos, seja honesto, se você é Jesus, você vai começar um novo trabalho, entre aspas, espiritual, aonde você vai pregar as mãos de obras qualificadas? Dentro da igreja. Você viu por que Jesus não pegou nenhum crente? Pegou pescador, cobrador de impostos, mas não pega nenhum com vínculo religioso. Por quê? Porque era uma nova mentalidade, não é uma religião, é um sistema de governo. Repete isso comigo, fala assim: não é uma religião, é um sistema de governo. A educação insiste-nos em falar, uma educação marxista, que nós somos animais racionais. Sim ou não? Eu não sou. Se você é, o problema é seu. Eu não sou. Você acredita que Deus é um animal? Eu não acredito que Deus é um animal. E a Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança dele. Eu não sou um animal racional, eu sou filho de Deus. Exatamente, eu não tenho. Eu não sou um animal racional, eu sou filho de Deus. Então eu penso igual a Deus. Eu tenho que tomar posse dessas verdades. Isso aí é o marxismo cultural dentro das nossas escolas, que quer distanciar
você do seu pai. Você não é um animal racional, você é filha, você é filho de Deus, e seu Deus não é um animal. Coloca isso no seu coração. Deixa eu ir para os finalmente. Isso vai mais uns 50 minutos, tá, irmãos? Estou brincando. Capítulo 16 de Mateus. Eu fiz um apanhado aqui para tentar ser o mais simples possível. E eu não sei se você está conseguindo entender. Tomara que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Que você saia daqui pensando. Capítulo 16, versículo 13. Está escrito assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. É isso que está escrito? Perguntou ele aos seus discípulos. Jesus estava com uma preocupação. Quem que o povo diz ser o filho do homem? Quem que o povo diz que sou eu? O que eles responderam, gente? Eles responderam, uns dizem que o Senhor é quem? João Batista. O que João Batista era mesmo? Qual que era o ministério de João Batista? Profético. Outros dizem que o Senhor é Elias. Qual que é o ministério de Elias? Profético. Um profeta Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. O que foi Jeremias? Profeta. Ou outros dizem ser o Senhor quem? Alguns dos. Então Jesus, ele anunciando o evangelho, ele tinha uma preocupação se o povo estava entendendo a mensagem dele. Então ele pergunta aos seus discípulos, que estavam mais assim, em contato com o povo, não que Jesus não tinha contato, mas tinha, mas ali, talvez não tinha coragem de perguntar para ele, meus discípulos, rapaziada aí, que visão que eles têm de mim? Encurtando a conversa, eles têm do Senhor uma visão religiosa, porque todos pensam que o Senhor é um profeta. Jesus disse, eu estou com um problema. Eles não entenderam, na verdade, quem eu sou. Deixa eu perguntar para vocês, quem é Jesus? Você já vai ver a resposta aqui, se você ler no próximo versículo, você já pode responder igualzinho que você vai acertar, mas quem é Jesus? Quem que é Jesus de fato, de verdade? Vou te dar uma dica, posso te dar uma dica? Quem quer que eu ajude o universitário, diga amém. Apocalipse capítulo 19, fala quem é ele. Facilitou, não foi? Diz que ele vem num cavalo branco, a coroa na cabeça, um manto salpicado de sangue, e vem escrito na sua coxa, não sei se você lembra o quê? Rei dos reis, Senhor dos, Rei dos. Então deixa eu responder, deixa eu perguntar novamente para vocês, quem é Jesus? Ele é o rei. Nós não cantamos? Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, para que entre o rei. Quem? Jesus, rei da glória. Ótimo. Nós estamos bem, irmão, sem ensaio, você viu? Se ensaiar, ninguém segura nós, irmão. Irmão, por isso que Deus não dá asa para tatu, que senão fura o céu. Por isso que Deus não dá asa para tatu, irmão, senão fura o céu. Deixa eu perguntar de novo, então, quem é Jesus? Outro dia eu explico a questão do original, o que é a igreja. E eu vou falar para você que não foi, de antemão já, adiantando, que não foi Jesus que estabeleceu a igreja, já existia. Eu não vou te perguntar o que é a igreja, não vou te perguntar. Não é porque você vai acertar ou errar, porque vai mudar o assunto. Lembra que eu falei que o assunto é amplo, senão a gente se perde nele? Como que Jesus não abriu igreja? Porque quando Jesus falou que ele era o caminho, ele falou que era o quê? Um caminho ou o caminho. Por quê?
único. Quando ele falou que era a vida, ele falou, sou uma vida ou a vida. Por quê? Único. Mas quando ele falou de igreja, nós vamos ler aqui, eu vou estabelecer a igreja, está escrito assim? A minha. Mas por que a minha? Porque outros tinham. E o que é a igreja? Pergunta para a pessoa que está do lado, o que é a igreja? Não responda, não pergunta não. Deixa aflorar o nosso lado religioso primeiro. Você vai perguntar para a pessoa que está do teu lado assim, o que é a igreja? A igreja somos nós. Mas não é nada disso. Por isso, agora pergunta, o que é a igreja? Mas outro dia a gente fala sobre isso. Então Jesus falou, eu estou com um problema, porque eles acham que eu sou um profeta. Aí ele mira nos seus discípulos, ele mira para dentro, para aqueles que estão próximos. Vamos lá. Mas vós, diz o versículo 15, continuou ele, o quê? Quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, continue, o Filho do Deus vivo. O que significa Cristo? Ungido, ou depende da tradução, o Rei ungido. E vocês quem dizem que eu sou? Tu és o Rei ungido, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro entendeu que ele não era uma figura religiosa. Ele era um governante, rei, ungido. Ungido por quem? Pelo Pai, por Deus. Aí ele vai falar, não foi a carne, não foi o sangue quem te contou isso, ou quem te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Preste atenção agora que ele vai falar. Então lhe afirmou no versículo 17, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Petros, uma pequena pedra, e sobre esta pedra, grande pedra, edificarei a minha igreja. Preste atenção. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção agora no próximo versículo. Dar-te-ei o quê? A chave de onde? As chaves do reino dos céus. Aí eu pergunto, o que é reino dos céus? Governo de Deus. O que é chave? Aquilo que abre, tá, mas vamos me ajudar e vamos melhorar. O que é chave? Quem tem chave da sua casa? Mas quem? Autoridade. Só tem a chave quem tem Quem tem a chave do seu carro? Quem tem autoridade para andar com o seu? Quem tem a chave do cofre ou a senha? Aquele que tem? Lembra que naquela época não existia senha, era a chave. Então repete comigo, fala, chave na Bíblia é autoridade. Quando Jesus disse, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ele estava dando na verdade? Autoridade no reino dos céus. Vamos terminar? Vamos terminar? Capítulo 12 de Mateus. Umas folhinhas para trás. Jesus, ele curou uma pessoa. Um endemoniado, cego e mudo. Isso está a partir do versículo 22. Acharam aí? Ele cura um endemoniado. Era uma influência demoníaca. Era um governo maligno que estava reinando sobre a vida daquela pessoa. Aí chega a autoridade dos céus, Jesus, e arranca aquele governo maligno e estabelece o governo dele, libertando aquela pessoa. Preste atenção. Mas todo mundo começa a falar, não, ele expulsa demônio pelos príncipes do demônio, Belzebu. A Jesus disse, o versículo 26, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, pois como substituirá o seu reino? Agora, versículo 27, se eu expulso o demônio por Belzebu, por que expulsar os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Agora, se porém, o versículo 28, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é chegado
O que chegou? Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, chegou o reino de Deus. Então, aonde que chega o governo de Deus, sai o governo de Satanás. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 1,13. E ele vos libertou do cativeiro, do império das trevas, do governo das trevas, e vos transportou, vocês lembram para onde? Repete comigo, reino da luz. O que é reino? Sistema de governo, aonde o céu governa sobre a sua vida. Por isso que o que prevalece na sua vida hoje não é a sua vontade, mas é a lei dos céus sobre você. Lucas capítulo 10. E vamos encerrar. Mateus 16, nós lemos que Jesus falou: eu dou para vocês as chaves do reino dos céus. O que ele deu mesmo então? Uma penca de chave para nós, não foi, irmãos? O que ele deu, gente? Autoridade, irmão. Fala bem forte, assim, igual crente de verdade mesmo, sabe? Fala autoridade. Que maravilha. Preste atenção, versículo 17 de Lucas capítulo 10. Vai cantar algum louvor, o pessoal da banda ou não? Está programado? Se vocês quiserem vindo já, para a gente adiantar o processo, eu não sei, segue o cronograma, tá, irmãos? Aí vocês que comandam. Vocês não estão querendo muito não, né, irmão? Não, mas é o último versículo. Aí vocês vão ouvindo, eu vou esperar você chegar aqui para ouvir, perdão então. Ah, entendi. Mas vai acabar. Não vai acabar, vai parar. Depois continua, Felipe. Preste atenção. Vamos ler o versículo 19, depois a gente lê os outros. Eu vos dei. O que está escrito? Autoridade, poder, autoridade, para quê? Pisar de serpentes e escorpiões. Ele está falando do bicho, irmãos? Não. Eu vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Verso 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: o quê? Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Por que agora? Porque o poder não está mais sobre demônios, a autoridade está sobre a noiva do Cordeiro. Jesus disse, mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Próximo versículo foi o que nós lemos: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vai causar dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas se alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém. Quem tem o nome escrito no céu aqui, diga amém. Aleluia. Deus estabeleceu você como autoridade. Você tem autoridade para fazer o nome de Jesus ser grande aqui nessa terra, e o Senhor vai estabelecer o seu reino. Eu posso ler antes de cantar só mais um versículo que veio ao meu coração? Os apóstolos entenderam a pregação de Jesus. O versículo tema de vocês aí: à medida que caminhais, anunciais o quê? O reino de Deus. O que é reino? Governo de Deus. Amém. O último capítulo de Atos dos Apóstolos, o 28. Deixa eu ler com vocês. Ou você lê na sua casa depois com carinho. Olha o que está escrito. Versículo 30. Você lê o 28 todo na sua casa, que vai falar isso. Eu vou ler o 23. Eu, se eu fosse você, marcava aí. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo
na sua própria residência. Aonde que eles foram? Na casa de Paulo. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho de que mesmo? Do reino de Deus. Versículo 30. 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos que procuravam. Continue lendo. Pregando o reino de Deus. A principal pregação de Jesus foi reino. Se você puder, fique em pé no seu lugar para a gente adorar ao Senhor. O que vocês vão cantar? Aleluia. Aqui entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que então abra teu coração e pede para Ele reinar. Jesus, Rei da Reina sobre mim, reina sobre a minha mente, eu abro meu coração, reina sobre o meu entendimento. eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Então abra teu coração. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. O Rei da glória, quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Rei da glória, E quem o Rei da glória é Jesus, quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem o Rei? Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Você foi tocado? Tenho certeza que essa palavra falou com você. Nós vamos orar para encerrar mais um período. Vamos chamar o pastor Everaldo. Pastor Everaldo. Nós vamos orar com o Senhor. Nós vamos orar. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar pela vida do pastor. E logo em seguida a gente ora para a gente encerrar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por mais um momento onde o Senhor nos visitou. Nós agradecemos por mais um momento, Jesus, onde o Senhor levantou um filho seu para falar com a tua igreja. Senhor, que essa palavra que nos ensina sobre o teu governo nessa terra, Senhor, encontre em nós um solo fértil. Encontre em nós um solo, Deus, onde a semente não vai só cair e vai ser comida, Pai, pelos pássaros, ou que não vai brotar porque a terra estava muito superficial, Jesus, mas que o nosso coração receba essa palavra e nós possamos dar o fruto dela, Deus. Pedimos pela vida do pastor Everaldo, Deus. Colocamos este homem diante do Senhor e pedimos, Deus, que as tuas bênçãos, Senhor, seja com ele. Supra ele, Deus, em cada uma das suas necessidades. Guarda a sua família, guarda o seu coração, a sua mente, guarda o seu ministério, Senhor. Dá forças para este homem, para que ele continue indo por aí pregando o teu evangelho em todos os cantos e em todo lugar que o Senhor contar com ele, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor seja a sua força, que o Senhor seja a rocha, que o Senhor seja o pilar, Deus, que o mantém firme no Senhor até o dia da sua volta. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse período, nós te agradecemos por